Olá, hoje vamos tratar da suavização exponencial linear. Ela está dentro dos processos determinísticos. Nós já vimos o assunto de extrapolação simples, de decomposição, e agora estamos lá na suavização exponencial linear. A gente viu que a gente pode fazer as estimativas lineares da extrapolação simples, que refletem a tendência para onde é que a série está indo. Nós vimos também a decomposição, ou seja, como a série ela tem seus entes, que são os entes, né? Que são os estados. É, a sazonalidade, os movimentos repetitivos ao longo do tempo, que podem ou não diminuir, depende, né? Depende de uma série de coisas. A gente já viu isso. A tendência, que é para onde a série está indo no longo prazo, o ciclo, que são esses movimentos em torno da tendência de longo prazo, e, e o erro, que é resultado simplesmente da subtração desses componentes da série original, ou seja, como é que eu errei ao longo do tempo. Nós vimos 4 metodologias, na verdade, nós paramos um pouco na clássica, vimos que ela não é boa previsora. Nós trabalhamos também, e por que ela não é boa previsora? Porque como ela usa médias móveis, né, alisamentos de médias móveis, ela perde observações na franja, a sazonalidade é a mesma ao longo do tempo. Nós temos uma parte não é uma boa previsora, ela é boa para identificar os componentes, mas ela não é uma boa previsora. A STL já é uma decomposição melhor, é, ela consegue não perder observações, mas ela tem um porém, né? Ela admite que a sazonalidade ela pode se mover ao longo do tempo, né? Pode diminuir ou aumentar, mas ela tem um porém que seria a questão ela só usa com séries em que seus componentes se relacionam aditivamente. As outras duas metodologias, que são o CIATS e o X11, elas são muito boas. Elas têm algoritmos muito fortes. E no R, ambas são utilizadas pelo comando CIAS. A diferença vai que o CIAT, no comando CIAS, não precisa ser identificado, ele é o default, é o básico dele. E o X11 não, se você optar por fazer uma metodologia do X11, você tem que identificar que é do X11. É, todas, o comando CIAS, ele tem como base o comando seasonal, então ele traz consigo uma série de componentes. Séries que fazem parte do resultado da estimativa do modelo. O que é interessante é que o Sears, o Sears e o X11, através do comando Sears, ele permite que você não necessariamente identifique como os componentes estão relacionados. Ele mesmo escolhe se é aditivo ou se é multiplicativamente. Uma outra coisa ele não perde observações, ele admite também que a sazonalidade ao longo do tempo ela pode variar, o que é muito bom, porque a gente sabe que a sazonalidade realmente ela mudou ao longo do tempo. Então, são dois comandos, um comando só do R, mas duas metodologias muito potentes. Tá? Então, a decomposição ela pode ser utilizada só para dar uma revisadinha antes da gente realmente entrar na suavização exponencial linear, né? Já que a gente tem condições de fazer isso. É, a decomposição ela é usada ou como um instrumental para a identificação de seus componentes, ou como um processo para realmente a previsão, que era o que a gente inicialmente pensou, né? Então, se ela for usada como previsão, ela é muito boa para análise de conjuntura. Por quê? A própria metodologia, ela admite que você pode mexer no ciclo. Então, você não pode mexer muito na sazonalidade, porque ela já vai dada, ou seja, hoje em abril eu estou pensando na sazonalidade que ocorreu em abril do ano passado, estou vendo a tendência de longo prazo, que a gente não sai do caminho de longo prazo, e o ciclo, você pode mexer com esse componente. Então, podendo mexer com esse componente, você pode introduzir aí o seu conhecimento a respeito do que está acontecendo com a série.
Por exemplo, se eu estiver perguntando sobre, se eu estiver tentando fazer uma previsão sobre a conjuntura de hoje em relação a qual será o impacto da guerra no Golfo, a guerra do Golfo na nossa série. Então, a decomposição permite que você demonstre seus conhecimentos através do ciclo. Então, você pode dizer, vai ter um impacto negativo, vai ter um impacto positivo, como é que ele vai afetar a sua série. Então, é uma metodologia normalmente para previsão utilizada para análise de conjuntura. Tá? E aí você, na decomposição, você identificou os seus índices. Quais são eles? Sazonalidade, tendência, ciclo e erro. O ciclo e o erro eles estão juntos lá na sua metodologia por muitas vezes. Mas o mais interessante é o link que você faz entre a decomposição e a suavização. Por quê? É, na suavização, você também vai ter que identificar se a série ela possui ou não determinado ente. Ou seja, se eu pensar que a série ela está lá se organizando em torno de um determinado número, sem tendência e sem sazonalidade, ou seja, essa análise é uma análise gráfica inicialmente, você pode ver se realmente existe ou não a presença de sazonalidade, ou se existe a presença de tendência, ou se ambos estão presentes na sua série. Então, na decomposição, você pode identificar, e na suavização exponencial linear, você pode pensar em observar, não apenas como a decomposição, que você vai ter que trazer é, especificar bastante ele, né? Mas você pode pensar em observar o comportamento da sua série ao longo do tempo, o caminho que ela percorre ao longo do tempo. Bem, essa é só uma introdução do assunto e eu estou aqui com a bibliografia para vocês. Tá? Então, eu fui lá na minha biblioteca e esses 3 primeiros livros eles estão lá na biblioteca da universidade. Na minha biblioteca, é uma biblioteca virtual, vocês podem acessar, qualquer um deles está discriminado por capítulo, né? O Moretim, o outro está capítulo 4, capítulo 2 e capítulo. O capítulo Modelos de Suavização Exponencial Linear. Esse último livro, que é o de Schmelling, ele é de Stendhal também, né? Ele é físico, tá? Então, se você quiser até a biblioteca, você pode ver como é que você trabalha com ele. O capítulo eu não coloquei aqui, mas ele começa na página 75, tá aqui.